Vamos então para as nossas andanças. Tem bastante coisa para compartilhar contigo, viu? Começamos com Supremo Tribunal Federal, em cima de uma repercussão do que ocorreu ontem. O presidente do Supremo, Edson Fachin, classificou como desrespeitosa parte da fala do presidente da Argentina, Javier Milei, com xingamentos contra o ministro Alexandre de Moraes. A declaração de Milei foi durante a Convenção Nacional do PL, aqui em São Paulo. Vamos então já começar te trazendo essa repercussão que toma conta do noticiário, viu? Gabriela Veras é quem está com a gente. Gabriela, bom dia, nos conte como é que tudo isso está repercutindo. Oi, Elisa, ótimo dia para você, bom domingo para quem está aqui na nossa companhia. Pois é, isso repercute e muito aqui em Brasília. A gente já vê as manifestações, das autoridades e também o posicionamento do Supremo Tribunal Federal na figura do presidente da Suprema Corte Brasileira, o ministro Edson Fachin. Após a fala do presidente da Argentina, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, classificou essa declaração de Milei como uma referência desrespeitosa. Foi a expressão utilizada por Fachin. Ele disse que era uma fala desrespeitosa a um magistrado da mais alta corte brasileira feita em solo brasileiro. Também afirmou que a decisão questionada pelo argentino foi tomada em um ato jurisdicional, com relação ao que é previsto na Constituição brasileira. Além disso, o ministro Edson Fachin também reafirmou a autonomia do Poder Judiciário brasileiro e declarou que a presidência do Supremo deplora manifestações, abre aspas, incompatíveis com a civilidade que deve caracterizar as relações entre os estados, fecha aspas. Essas declarações de Javier Milei foram dadas na convenção do PL em São Paulo. Ele chegou a dizer que o ministro Alexandre de Moraes era um lixo careca, foi a expressão utilizada pelo presidente argentino, e afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro está injustamente preso. Além disso, o argentino disse também que essa negativa por parte do ministro Alexandre de Moraes para que ele pudesse visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro seria mais uma demonstração de injustiça e do caráter vingativo, foi a expressão utilizada por ele, dos responsáveis pela prisão do ex-presidente. Na última semana, a gente relembra aqui para quem está nos acompanhando, os advogados de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro entraram com um pedido para que Javier Milei pudesse visitar o ex-presidente, que cumpre prisão domiciliar. Esse pedido foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes. As declarações de Milei, como a gente sabe, foram feitas durante a convenção do PL nacional em São Paulo, que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. O evento também contou com a participação por vídeo do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Sem a presença de Jair Bolsonaro, um vídeo feito por inteligência artificial foi colocado lá para que todos pudessem ver em que o ex-presidente, na realidade, apoiava, portanto, a candidatura de Flávio Bolsonaro. Um vídeo produzido, portanto, por inteligência artificial. Volto com você. Gabriela Veras, trazendo para a gente, então, essa repercussão. Este assunto da Gabriela tem uma matéria em nosso site que eu já vou te mostrar aqui. Fachin reage após o xingamento de Milei contra Alexandre de Moraes e classifica como desrespeitosa essa fala. Na nossa aba de tudo aquilo que é do mundão de Brasília, política, tem essa matéria e, ao mesmo tempo, tem o vídeo por inteligência artificial. Jair Bolsonaro, ele não esteve na convenção, Foi uma projeção de um vídeo feito com inteligência artificial que também está dando o maior debate. Advogados não veem infração em vídeo de inteligência artificial com mensagem de Bolsonaro. Já vou chegar ali, tá? Aí aqui tem Celso Amorim, o secretário especial de Assuntos Internacionais, falando sobre aquela missão eleitoral dos Estados Unidos, que eles tiveram os vistos barrados. A gente vai chegar também nesse assunto. Tem Carlos Bolsonaro, tem aqui a convenção de Flávio Bolsonaro, tem Lula, que a gente já vai trazer em instantes essa fala. Enfim, tem muita coisa para a gente repercutir aqui das últimas horas. Falando então especificamente, já que eu citei, a Gabriela Veras
falou sobre a fala de Milei na convenção de Flávio Bolsonaro e tem essas andanças também de vídeo por inteligência artificial. Bora falar especificamente da convenção? Nós temos neste fim de semana e vocês vão ver a todo momento aqui na CNN Brasil. A gente vai acompanhar todas as convenções, aquilo que ocorre nos movimentos estaduais, o movimento federal. A convenção de ontem do PL foi na esfera federal. Também teve uma do PT, mas era a esfera estadual e a gente vai aos pouquinhos te contando os efeitos, né? A repercussão, porque o que aconteceu mesmo você já acompanhou ontem com a gente aqui na CNN. Renan Fiuza é quem está com a gente. Vamos aqui em cima daquilo que está repercutindo desde então sobre a convenção do PL. A questão do Milei a gente já citou. Aí tem a questão família Bolsonaro, né? Porque mesmo com a reconciliação, Michele Bolsonaro não foi presencialmente ao evento. Jair Bolsonaro, e aí por uma questão de regra, de lei, né? Está em prisão domiciliar, não poderia ir. Foi representado por um vídeo por inteligência artificial. Como é que tudo isso está repercutindo até agora, domingo de manhã? Ótimo domingo, Elisa. Ótimo domingo a todos. Vamos explicar, aliás, agora a gente mergulhados aí, né? Estamos todos nessa... Ótimo dia. Estamos todos mergulhados aqui nessa cobertura da nossa política, né? Ou seja, a Copa do Mundo da política começando e a gente de olho em tudo que está acontecendo. Trazendo um pouquinho do olhar do que foi a convenção do Partido Liberal anunciando a candidatura de Flávio Bolsonaro. Você bem destacou, né? Não seria possível a presença de Jair Bolsonaro e havia grande expectativa para saber se Michele Bolsonaro estaria ou não presente. Ela não foi, mas olha só, no palco colocaram ali duas fotos, né, tanto de Jair Bolsonaro quanto de Michele, dois bonecos ali de papelão que ficaram na entrada da convenção, depois colocaram os dois bonecos no palco também para marcar presença. O que a gente teve foi essa divulgação de um vídeo de Jair Messias Bolsonaro por meio do uso da inteligência artificial. Daqui a pouco a gente detalha como é que foi esse vídeo. E também Michele Bolsonaro enviando um vídeo, né, e dizendo que apoia Flávio Bolsonaro na sua corrida à presidência da República ao Palácio do Planalto. Portanto, é o que a gente tem de divulgação. A semana a gente relembra, né? Michele Bolsonaro já tinha dito que aceitava as desculpas propostas por Flávio Bolsonaro e aí, por isso que cresceu, né, esse rumor se ela poderia ou não estar presente nessa convenção do Partido Liberal, mas ela não esteve, enviou um vídeo, né? Com relação ao que a gente pode trazer do vídeo produzido por inteligência artificial, aí a gente começa a entrar numa outra discussão, que é com relação à lei. Tribunal Superior Eleitoral, obviamente, CNN Brasil procurou, né, o órgão responsável para entender e já se esperava, segundo o TSE, né, alguns questionamentos sobre o uso da ferramenta durante o evento, ou seja, o Tribunal Superior Eleitoral já estava de alguma maneira preparado para que a campanha do PL nessa convenção publicasse esse vídeo feito por IA, inteligência artificial, né, com o Jair Messias Bolsonaro, portanto ali oferecendo o seu apoio ao filho e dizendo que está junto, tudo isso produzido por meio da inteligência artificial. Há pouco a gente teve aí a repercussão com a nossa colega em Brasília, Gabi Veras, trazendo, né, o que foi a fala e a reverberação dessa fala, porque tivemos Javier Milei, presidente da Argentina, aqui em São Paulo. Primeiro a gente relembra, ele esteve no Palácio dos Bandeirantes, se encontrou com o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e depois marcou presença, inclusive dançou no palco ali com Flávio Bolsonaro e discursou, né, enfim, fez duras críticas. Primeiro disse que Flávio Bolsonaro é o único capaz de vencer Lula, né, ou seja, o principal candidato da oposição, e também teceu críticas ao ministro Alexandre de Moraes, como a gente ouviu a Gabriela Veras trazendo para a gente, e isso caiu muito mal dentro aqui, né, do contexto dos aliados de Alexandre de Moraes, dos ministros, enfim, é o que a gente pode trazer. Foi uma convenção que, como eu disse, marcou, obviamente, a candidatura, né, e trouxe a oficialização da candidatura de Flávio Bolsonaro, portanto, a corrida presidencial.
A gente teve a presença aí dos nossos colegas, Vinícius Murad, os analistas, né, Pedro Venceslau e também da nossa analista Jussara Soares, que veio de Brasília para participar, e eles trouxeram alguns olhares, eu acho que vale a gente pontuar esses olhares, né? Ou seja, ainda não foi anunciado o vice da chapa ou a vice da chapa de Flávio Bolsonaro. Esse é um ponto importante, havia expectativa por vários interlocutores que isso pudesse até acontecer, mas, né, o que se viu não foi um anúncio efetivo e sim apenas mais uma fala, assim como a gente já tinha trazido nos últimos dias, na semana passada, inclusive também, que o desejo de Flávio Bolsonaro, do entorno e sobretudo da campanha de Flávio Bolsonaro, é que ele tenha uma vice na sua chapa, uma mulher, ou seja, portanto, a gente precisa aguardar os próximos passos, essas conversas que virão, né, segundo a própria análise dos nossos colegas aqui da CNN Brasil, foi de alguma maneira, né, uma convenção que se esperava uma linha de apoio muito maior, ou seja, alguns aliados estando mais presentes, algo que não foi visto, tá? Não foi visto, então isso causou de alguma maneira aí e provocou os nossos analistas alguns comentários dizendo, olha, não estou dizendo que foi aqui uma convenção esvaziada, mas aqueles grandes apoiadores ou alguns nomes que porventura poderiam surgir nessa convenção não apareceram. O que a gente teve foi de fato um apoio internacional. Javier Milei marcando presença, fazendo muito barulho, reverberando de fato na convenção de Flávio Bolsonaro e por fim também tivemos um último vídeo, né, que foi divulgado do primeiro-ministro de Israel. Benjamin Netanyahu também apareceu, né, durante a convenção do Partido Liberal, que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro, mandando um recado de apoio ao candidato. A gente segue de olho, acompanhando todos os movimentos, que é só o começo aí de todo esse nosso tabuleiro político aqui, de olho nas eleições em outubro. Elisa. E Renan Fiuza, que tem muita discussão, muito debate para a gente acompanhar por aqui. Muito obrigada, Renan Fiuza. Já já nosso Renan volta aqui com a gente. Ó, neste quesito vídeo por inteligência artificial, já tem várias repercussões. Primeiro eu quero mostrar para vocês que logo após a convenção e tudo mais, eu vou seguir aqui a linha do tempo daquilo que a gente foi acompanhando, tá? Nós fomos ouvir advogados e especialistas para compreender. Primeiro porque a inteligência artificial é um mundo novo. E aí, por ser um mundo novo, você tem também os entendimentos do que prevê a legislação, do que o TSE compreende como sendo uma regra quebrada ou não. Tudo a gente tem que entender. Essa matéria, primeira, advogados e advogadas não veem infração em vídeo de inteligência artificial com mensagem de Bolsonaro. Eu vou citar uma advogada que foi ouvida, tem alguns, tá? Deixa aqui a sugestão para vocês acompanharem na matéria. Por exemplo, para a advogada especialista em direito eleitoral, a Ângela Signac, ela diz: não foi o ex-presidente quem gravou o vídeo. Não foi dito que o vídeo foi retirado de qualquer manifestação do ex-presidente. Logo, ele não descumpriu qualquer decisão. Afirmou, então, essa é a opinião de uma especialista aqui para a CNN Brasil. Essa matéria diz na sequência: a especialista, porém, avalia que o episódio pode ser levado ao TSE pela campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tanto que, nas horas seguintes, a gente já ficou sabendo aqui na CNN que o TSE já estava meio que assim, preparado, não preparado, mas que já imaginava que ia haver uma judicialização, uma provocação ao tribunal em cima desse assunto, que foi a utilização de um vídeo por inteligência artificial. O que a Jussara Soares, nossa analista de política, ficou sabendo? E aí já vou te mostrar. Você vê que aqui ao vivo a gente vai construindo tudo e eu vou te contando o que existe aqui de atualização. Olha lá, Jussara Soares, que está super envolvida nas convenções, acompanhando tudo nesse fim de semana. Campanha de Flávio, olha o que diz a matéria dela. Campanha de Flávio descarta a punição por inteligência artificial de Bolsonaro em convenção. Então, eles já estão avaliando que não vai haver qualquer problema. Equipe jurídica de candidato do PL discutiu riscos e avalia que vídeo atende, sim, às regras do TSE, sem descumprir a medida cautelar imposta ao ex-presidente, porque Jair Bolsonaro não pode se comunicar com algumas pessoas fora do horário previsto pela autorização da Justiça, que vem a ser Alexandre de Moraes. Vocês se lembram que ele também escreveu uma carta, e essa carta foi publicada por Flávio Bolsonaro
Isso deu problema, inclusive, inviabilizando visitas de Flávio Bolsonaro a Jair Bolsonaro, porque ele tem uma restrição de comunicação pública. Mas a campanha do senador, e que agora a gente já pode dizer, até ontem antes da convenção era pré-candidato, agora é candidato oficialmente, tá? Então, do candidato à presidência, diz que, a gente descarta a punição por inteligência artificial, a gente analisou bastante isso. Segundo os advogados, portanto, não há risco de penalização, a avaliação é de que a imagem de Bolsonaro, criada por IA, para pedir votos a Flávio, não descumpre as regras nem a medida cautelar imposta pelo ministro. Deixo aqui para vocês de sugestão essa matéria, tá bom? Para que vocês possam acompanhar todas essas questões envolvendo os entendimentos ali de inteligência artificial.